ousado. E sabe qual foi o posicionamento de Maria, Lola? Ela guardou isso no coração e refletiu. Maria não foi escolhida apenas porque era uma pessoa que cumpria os mandamentos. Maria era uma mulher racional, que parava e analisava as situações. E nisso eu vejo um exemplo de comportamento. Todas as vezes que Deus estiver manifestando algo em sua vida, seja o deserto, seja Canaã, seja o rio de águas vivas, ou seja um Nilo com jacarés, pare e reflita. Está escrito: medite na palavra de dia e de noite. E esta meditação não é como na meditação zen budista. Não é para ficar com seus olhos fechados, fazendo Meditar na palavra de dia e de noite é ter o comportamento de Maria, é guardar a palavra no coração, como Davi lá no passado já tinha dito, e refletir. Maria tinha um comportamento totalmente diferenciado. E olha que interessante, naquela época, pastora Thaís, as mulheres não tinham um estudo bíblico como tinham os homens com profundidade. E mesmo assim como o rei Davi, por princípio, por ter intimidade com Deus, ela já sabia que devia guardar a palavra no coração e refletir. Tem momentos na nossa vida em que nós não vamos ter ninguém para perguntar se algo é certo, se algo é errado. Vai ter momentos na nossa vida em que não vamos ter ninguém para nos aconselhar. Como que Maria ia achar alguém para aconselhá-la a cuidar, a criar Jesus, o Filho de Deus? Você imagina, Raíssa, uma conselheira hábil para uma mamãe dessa? Porque eu não consigo. Mas ela tinha intimidade. Coisas que ela nem tinha estudado. Ela sabia em seu coração porque tinha intimidade. Então hoje, crie intimidade com Deus. Reflita sobre tudo que você ouvir do altar, sobre todas as promessas, sobre todas as broncas, as exortações, sobre tudo que Deus te falar. Pare e reflita. Deus deu a razão ao ser humano por um motivo especial. E Ele quer que você faça uso dessa habilidade única que somente o ser humano tem. Jesus já moço, já na sua caminhada com seus discípulos, ainda não tinha se manifestado às grandes multidões, está em uma festa, lá em Caná. E sabe quem estava na festa em Caná? A mamãe de Jesus, Maria. E eu percebo aqui que devia haver um certo grau de intimidade entre Maria e essa família, porque quando o vinho acaba, Maria se preocupa. Ela tem preocupação em que a festa continue, em que a festa seja boa. Ela não tratava aquela família como pessoas distantes. E aí Maria chega a Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. Aí sabe aquela ousadia que eu falo que às vezes eu não entendo, sabe? Esse senso de humor. Jesus vira e falou assim: mulher, o que eu tenho com isso não chegou a minha hora ainda. Mas Maria, como toda mãe, só virou para as pessoas e falou assim: então, faz tudo o que ele mandar. Naquela assim, você está escutando, né, menino? Sabe quando a mãe dá uma ordem assim, mas falando assim, algo não é nem com o filho que ela está falando diretamente. Mas o filho tem que entender que é uma ordem. A minha mãe, pelo menos, é assim. Ela fala umas coisas assim, como se estivesse falando com árvores. Mas eu sei que é uma árvore para mim. Eu sei. Eu tenho essa convicção, essa ciência. E Maria vira para os céus e fala assim: está vendo este homem? Faz tudo o que este homem mandar. Em outras palavras, Jesus, dá ordem, dá a palavra, faça. Ela não brigou, ela não discutiu, ela ordenou. Eu acho que somente uma mulher realmente cheia do Espírito Santo para dar uma ordem dessa. Mandando o Filho de Deus. É a mãe, está mandando tudo. E vai lá, Jesus, e transforma aquela água em vinho. Agatha, o que você quer dizer com isso? Posicionamento.
vamos escutar de muitas pessoas que nós geramos no mundo espiritual. Que nós temos uma madre espiritual, homens e mulheres. E há momentos na sua vida em que você vai ter que olhar para a situação. Foi Deus quem colocou essa situação na sua mão. E qual vai ser o seu posicionamento na situação que Deus colocou na sua mão? Na circunstância em que Deus entregou para você cuidar. Até um dado momento, eu vou falar assim, a circunstância, mas eu estou fazendo um paralelo. Não estou chamando Jesus de circunstância, é um paralelo. Naquele momento, a circunstância Jesus precisava de uma direção. Mães, pais, filhos, o que Deus tem colocado em suas mãos, qual é a circunstância de milagre em que você precisa abrir a boca para que o milagre aconteça? Maria falou, este homem vai fazer. Ela determinou, isto vai acontecer, vai ter vinho, vai ter continuidade de festa. Esse foi o posicionamento dela. Qual é o posicionamento que você vai ter frente às circunstâncias que o Senhor está colocando na sua vida, irmãos? Você vai determinar que vai acontecer, que a alegria vai continuar, que a festa vai continuar, que a bênção vai continuar? Ou por causa de uma dificuldade, de uma dúvida, de um questionamento que te fizeram, você vai deixar a situação quieta? Maria poderia ter ouvido Jesus falar, ainda não chegou a minha hora, não é hora de manifestar os milagres de Deus. Ter aceitado e se retirado. Mas o posicionamento dela foi, em tempo e em fora de tempo, vai acontecer. Vai ter festa, vai ter boda, vai ter alegria, vai ter vinho novo. Esse foi o posicionamento de Maria, vai ter vinho novo. E esse deve ser o seu posicionamento. Vai ter vinho novo, ainda que me façam perguntas. Esse era o exemplo que Jesus tinha. Ele seguia tudo aquilo que o pai dele fazia. Mas ele também tinha o exemplo de uma mulher de Deus. Verdadeiramente. Homens, mulheres, jovens, crianças. Esse é o posicionamento que vocês devem ter. Vai ter vinho novo. Ponto final. E a última coisa que eu quero falar com vocês é que este filho que fazia questionamentos mirabolantes à sua mãe, porque um filho fazendo perguntas mirabolantes, uma criança fazendo afirmações astutas, deixa qualquer adulto desconcertado. Uma vez eu dei aula para uma criança sobre a criação. E falaram assim, mas e as sereias? Aí uma criança lá no fundo falou, as sereias não existem. E uma criança aqui na frente respondeu, a NASA não comprovou ainda. Uma criança com palavras astutas, ela deixa a gente desconcertado. E como é que eu falo para uma criança que independentemente da NASA, Deus não criou sereias? Eu rebolei aquela aula. Rebolei para ela entender. A resposta foi. Gente, Jesus era uma criança astuta. E eu vejo uma mãe que não perde a compostura, que não fica embasbacada. Mesmo quando falaram que anjos apareceram, ela olhou, observou e racionalizou. Gente, que mulher é essa? Eu não acredito que hoje ela esteja em um lugar de intercessão. Não. Eu tenho uma crença protestante de que Maria, após o seu falecimento, está no descanso esperando o juízo final. Não acredito que ela esteja viva, uma intercessora nos céus. Não tenho esta crença. Mas eu admiro os posicionamentos dela, assim como admiro o posicionamento de Ana. Até brinquei com ela, se eu pedir para mim fazer um voto em meu nome, né? Vai que Deus multiplica a unção na minha vida igual multiplicou na vida de Samuel. Eu tenho admiração. E eu não sou a única. Jesus, na cruz. Eu não sei se você sabe as circunstâncias da morte na cruz. Mas ele teve nervos rompidos.
Ele teve deslocamento de ossos. E mesmo assim, ele não desmaiou. Ele passou tudo acordado. A cruz não era do tamanho de Jesus, era do tamanho de Barrabás. Jesus era um judeu de estatura média. E os judeus naquela época, eu não sei se você sabe, e eu me sinto contemplada nessa hora, mas o judeu médio tinha 1,60, como eu. Era a altura de um judeu médio. E Barrabás estava acima do judeu médio, mais alto. Então, quando Jesus foi pregado naquela cruz, distendeu-se os músculos, rompeu-se a ligadura nervosa de Jesus. Ele não teve nem sinal para poder desmaiar. Ele teve que passar pela cruz acordado, ao contrário de todos os outros crucificados. Ele morreu em afogamento sem estar em água. Tudo doía. Para falar, ele tinha que se levantar em seus pés e isso lhe rasgava os pés. Mas ele se levantou para dizer: mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Porque mesmo no momento de dor, filhos, o seu papel é estar intercedendo sempre. Tem vezes em que não dá para ter contato, não dá para estar ali. A minha mãe, não tem uma situação. O seu papel é falar: Deus, cuide. Ainda que eu não possa ter convívio, ainda que haja situações, Deus, cuide. Porque este é o exemplo que nós temos. Independentemente de tudo. Ele não deixou a mãe dele desamparada. Neste caso, fisicamente. No caso de alguns, não podemos deixar espiritualmente. Eu não digo assuma as batalhas, porque não é o seu papel lutar as batalhas de outras pessoas, mas interceda. Se a sua mãe estiver viva, claro, não temos aqui a criança de oração pelos mortos, não me faça isso. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas interceda. E aí eu imagino João. Foi o discípulo João, o apóstolo João, aquele que se auto-intitula o amado de Jesus. Autoestima lá em cima. Ele recebe Maria, mãe de Jesus, em sua casa. Ele passa a ser responsável. Ele passa a agir como filho. Sabe o que isso significa? Que tem vezes em que Deus, que o próprio Senhor Jesus, colocará alguém que não nos tirou do ventre, mas que será a nossa mãe. Há momentos em que não será o nosso genitor, a nossa genitora a nos amparar. Deus vai levantar uma mãe sobre a sua vida. Se hoje tem alguma dificuldade, algo que te entristeça, Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Em todos os momentos. E aqui eu digo não apenas uma mãe, mas Deus também levanta pai para cuidar de nós. Então hoje, receba em sua vida as bênçãos de Deus. Receba o cuidado dos seus líderes. Ainda que às vezes a gente não concorde, ainda que às vezes a gente não queira concordar com algo, mas hoje tenha paz no seu espírito, porque Deus levantou na terra uma mãe e um pai espirituais para cuidar de você, apóstola Patrícia e apóstolo Christian. Deus levantou tios também. Você sabia que na nossa família nós temos tios, Kiki? Pastor Mauro, pastora Thaís, pastor Wander, presbítera Márcia. Nós temos até tios para cuidar de nós. Receba hoje na tua vida. E sabe por isso? Agatha, você tem base para falar isso? Tenho. Jesus disse, quando a mãe dele foi procurá-lo. Ai, esse Jesus e as frases dele para a mamãe. A mãe foi chamar Jesus. E Jesus respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E apontou para os discípulos. Aleluia. Ainda que tudo esteja dando errado dentro dos nossos lares, nós temos uma família espiritual para cuidar da gente, para chorar com a gente, para interceder com a gente, para nos levantar do monturo todas as vezes, porque
porque é isso que uma família espiritual faz. Você tem pessoas para te levantar. Você tem pessoas para cuidar de você. Você tem alguém para chamar de mãe, ainda que a sua hoje esteja no sepulcro. Você tem quem cuida de você. Deus nunca vai te desamparar. Hoje temos uma Maria em nossas vidas, uma apóstola Patrícia, uma pessoa com joelhos de camelo. E eu posso dizer, amiga, mãe, tem joelhos de camelo. Eu acordar na madrugada e vê-la de joelho orando. Verdade, a Maria mesmo é Patrícia Maria. Vocês têm uma Maria, Patrícia Maria. Vocês nunca serão desamparados por Deus. Nunca. Maria nunca desamparou Jesus. Jesus nunca desamparou Maria. E esta mesma relação Deus nos presenteia hoje. Seja Maria na vida de alguém, racionalize as coisas junto com essa pessoa. Receba as perguntas sem duvidar da ordem que deve ser dada. E não se esqueça, o Espírito Santo está sobre você. Há vinho novo na tua vida. Você é bem-aventurado. Você é uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Você é amparado, você é cuidado, você é zelado, você é erguido do monturo, você é arrancado da sua tristeza, você é amado. Isto é o que Deus tem para nós hoje. Mães, pais e filhos, sintam-se amados por Deus. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.